Ite ad Iosef. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ite ad Iosef. Ide a José. São estas as palavras do Espírito Santo para nós neste dia. Vamos a São José para buscar o seu auxílio, já que ele é o protetor da Sagrada Família e a Igreja é a família de Deus. O mês de maio é sempre de Nossa Senhora, especialmente Nossa Senhora de Fátima. Neste ano, o dia 1º de maio, dia de São José, caiu na primeira sexta-feira, que é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. É o dia da Sagrada Família, Jesus, Maria, José. O nome José vem do hebraico Yosef e significa ele aumentará ou ele adicionará. São Bernardo de Claraval ensina que São José foi corretamente nomeado, porque Deus aumenta as graças no mundo através de São José, como protetor de Jesus e Maria. Assim como todas as belezas aqui da terra são uma participação da beleza suprema que é Deus, e assim como a união entre marido e mulher é uma participação na união perfeita que está em Deus, assim também o papel que São José desempenhou na Sagrada Família é uma participação na paternidade que Deus Pai exerce na Santíssima Trindade. Ao Espírito Santo é atribuída a geração da vida e o amor que une o Pai e o Filho. Assim também Nossa Senhora teve a graça de gerar o Filho e a Igreja. Assim como no princípio o Espírito pairava sobre o mar, em latim Maria, ele pairou sobre Maria, e na imensidão desse mar de graças, nela ocorreu a união entre Deus e homem. E ela foi o vínculo de ligação entre Nosso Senhor e São José. Santo Tomás explica que São José teve um matrimônio válido com Nossa Senhora porque, apesar de não terem consumado esse matrimônio como uma relação sexual, já que o fim primário do casamento é a procriação, Deus, de uma forma sobrenatural, consumou, porque gerou neste matrimônio o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que foi sustentado e protegido por São José. Assim também, como o Verbo é o Filho na Santíssima Trindade, ele é o Filho na Sagrada Família, e é de certa forma gerado por São José, porque em sua ladainha ele é chamado Filii Dei Nutritiae, ou seja, o nutrício do Filho de Deus, aquele que nutria, que provia o alimento para Jesus. São José também é chamado de honra da vida de família, ou domestice vitae decus. Decus nos lembra decoro. Você já deve ter ouvido falar que tal parlamentar foi investigado por quebra de decoro. Decoro é honra. São José é a honra, a glória da vida doméstica. Também é chamado de familiarum columem, a coluna das famílias. Toda pessoa deve recorrer a São José, mas especialmente os pais de família. São José cumpriu perfeitamente o seu papel como provedor e líder da mais perfeita família que jamais houve. E por isso nós devemos pedir a São José que guie essa nossa família, que é a Igreja, que nos proteja, que nos nutra, que nos dê o caminho. Isso tudo relaciona-se ao trabalho. O trabalho sempre esteve na vontade divina, porque Deus mesmo é o primeiro trabalhador, o primeiro artesão, o primeiro criador. Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e ainda trabalha, como Jesus disse, na obra da salvação. Meu Pai trabalha até hoje. Adão sempre trabalhou, e era um jardineiro, que é aquele que cuida de um jardim. Era o jardim do Éden. E é muito interessante notar que Cristo, o novo Adão, foi confundido por Maria Madalena como um jardineiro. Deus sempre trabalha com esses paralelos. O ofício de São José era de um tekton. Em grego, tekton significa artesão, mas não apenas de madeira, mas alguém que conserta e constrói com pedra, cimento, argila e outras substâncias, e é relacionado à tecnologia, tekton, e à arquitetura. São José viveu em Nazaré, que era relativamente perto de Jerusalém, e era uma cidade cosmopolita, influenciada pela cultura grega. Por essa razão, São José sabia falar aramaico, hebraico por causa das sinagogas, grego por causa do comércio e provavelmente latim, porque os hebreus estavam sob o domínio do Império Romano. Aliás, grego era a língua franca do Egito, onde viveram durante 7 anos a Sagrada Família, segundo Santo Afonso Maria de Ligório,
quando tiveram que fugir de Herodes o Grande. Mas esse trabalho, que faz parte do homem, tornou-se sofrido e penoso, porque foi esse ônus que nosso pai Adão nos trouxe quando pecou. Às mulheres, Deus multiplicou os sofrimentos do parto. Fazendo aqui um parênteses, uma das maiores catástrofes da humanidade foi quando as mulheres decidiram trocar as dores do parto pelo suor do trabalho. E nisso forçaram os homens a serem mulheres, enquanto elas se tornavam homens. E de repente nasce a ideologia de gênero, porque ninguém quer trabalhar nem ter filhos. Então as pessoas ficam confusas, eu sou homem, eu sou mulher, eu não estou entendendo. São José não teve problemas de ideologia de gênero porque era viril, forte e justo. Assim como o profeta Jeremias e São João Batista, São José também foi purificado do pecado original ainda no ventre de sua mãe. Isso porque era conveniente que ele não sofresse com nenhuma paixão desordenada ou concupiscência, já que daria ordens às duas pessoas mais perfeitas da face da terra e conviveria com a mulher mais bonita que jamais houve. São José era jovem e tinha 33 anos quando se casou com Maria. Nossa Senhora já havia feito o voto de virgindade perpétua, quando criança no templo, porque era humilde demais para querer ser a mãe do filho de Davi, Messias, que ela, São José e quase todos ali já sabiam que as semanas preditas pelo profeta Daniel já haviam se completado. São José também fez esse voto de virgindade, e quando descobriu que a Virgem Maria estava grávida, lembrou-se da profecia de Isaías, e julgou-se indigno de ser o pai legal e verdadeiro, já que seu casamento era válido. Julgou-se indigno de ser o pai do Filho de Deus, e por isso pensou em abandonar Nossa Senhora e tomar sobre si próprio a culpa. Mas o anjo o valeu em sonho, assim como José do Egito recebia em sonho as respostas de Deus para governar o seu povo. José do Egito guardou o trigo normal, o trigo comum, para fazer pão comum, enquanto São José guardou o trigo dos eleitos, que se daria mais tarde, na Santa Ceia e na cruz, como pão descido do céu. Não um pão que descia como maná da atmosfera, mas que descia realmente do céu, do terceiro céu, como diz São Paulo, onde Deus mesmo habita, em luz inacessível. Assim como José de Arimateia guardou o corpo morto de Jesus em um túmulo inviolado pela divina providência, São José guardou o corpo de Jesus, que estava no ventre inviolável de Maria, fugindo das mais terríveis perseguições. Esses homens sanguinários eram figuras dos demônios, que nunca conseguiram vencer uma só batalha contra Jesus, Maria e José. E este último é chamado de terror dos demônios. São José é o patrono dos moribundos, porque ninguém morreu mais bem amparado que ele, pois estavam ao seu lado a Virgem Santíssima e o próprio Deus que o criou. Imaginem a alegria de São José ao chegar no limbo dos patriarcas e conversar com Adão, Moisés, José do Egito, Abraão, Israel, Judite, Esther, Judas Macabeu, Daniel, Jeremias, Isaías, e dizer que ele morreu nos braços do Messias. O corpo de José nunca foi encontrado e nós não temos nenhuma relíquia desse santo. Ele apareceu em 1917 em Fátima, com o menino Jesus em seus braços, como Nossa Senhora havia anunciado, para abençoar o mundo. E, na minha opinião, isso confirma que ele foi assunto ao céu também, e lá está completa a Sagrada Família, em seus corpos ressuscitados. E essa também é a opinião de São Francisco de Sales. São José foi assunto ao céu também. Atendamos aos apelos de Fátima. Rezemos o nosso terço todos os dias, especialmente nesse mês. Façamos penitência, como está na parte do terceiro segredo de Fátima. Desagravemos o Imaculado Coração. Peçamos pela consagração da Rússia, que ainda não foi feita, e recorramos a São José. Ite ad Iosef. Gênesis 41:55. Sancte Iosef, ora pro nobis.